Mensagem do dia 9 de agosto de 2015. Neste vídeo, Jesus está falando sobre a necessidade crítica para a oração. Ele disse que nós estamos movendo com os planos que irão jogar todo mundo na terra em apuros. Ele não quer que isso aconteça ainda. Ele quer a nossa intervenção. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na verdade, os pacificadores se assemelham muito a mim. De todos os atributos para além da caridade, a promoção de paz é a mais importante para mim. Sem paz, é impossível realizar qualquer coisa. Sem paz, você não pode promover o amor. Sem paz, os homens estão em uma espiral decrescente, contínuo de morte e desesperança. Então, esta é uma das estratégias favoritas de Satanás: roubar a sua paz a qualquer custo, privá-lo de sua paz. É por isso que eu prometi-lhe a paz que excede todo o entendimento. A qualquer momento a sua paz está sendo agitada. Assim como você pode perceber quando existe uma serpente nas proximidades, sem trocadilhos. Ok, uma cascavel. Ah, Senhor, seu senso de humor. Claire sorriu. Claire, quando você é alvejada, você está lidando com a serpente. Sim, o inimigo está tomando território, a menos que você esteja muito atenta para cortar o mal pela raiz. Mas a maioria, lentamente, ele se enrola ao redor para cortar a circulação para o cérebro e injetar o veneno do medo disfarçado de prudência. Quando eu visito uma alma, eu trago paz. Então você está ciente da razão pela qual você se sente pacífica ou não. Minha paz ultrapassa toda a compreensão e todos os eventos. No meio da tragédia, a minha paz pode descer e pôr ordem ao caos. As forças do inferno falam de escuridão. Todo o seu plano é fomentar discórdia, confusão e caos. Porque eu não sou um Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. A qualquer hora, a qualquer momento, em tudo a sua paz é perturbada ou agitada. Você pode ter certeza que não é um pequeno demônio nas proximidades jogando fora o seu equilíbrio, injetando-lhe o seu veneno. Se o meu povo pudesse reconhecer isso desde o início, as guerras deixariam de existir. Mas, em vez disso, eles tentam lutar contra o medo com força e vigor. E isso é apenas uma solução temporária. É por isso que o meu reinado é tão importante, para restaurar o jardim do Éden para os homens, para que eles possam viver em paz, com boa vontade e compreensão. Quão alegre a vida vai ser quando eu voltar! Ainda assim, você terá dissidentes, até que a serpente seja banida para sempre. Mas no começo, a paz será uma força brilhando por toda a terra. Até os animais estarão em paz com os homens. Quando o Senhor falou isso, lembrei-me de uma visão que tive sobre mesquitas e como as serpentes foram sendo criadas na parte de trás das mesquitas. Elas estavam rastejando para fora das janelas e portas e ao longo dos andares, e iriam morder as pessoas, e as pessoas estariam infectadas com ódio. E fora o ódio, viria a violência e a guerra. Jesus continuou: esta paz será duramente conquistada pelo sangue de muitos, e vai em sua natureza ser apenas temporária até o julgamento final. Então, a paz reinará para sempre. Então, o que eu quero dizer é que os pacificadores mais se assemelham a mim. E, ao contraste disso, são os desordeiros que mais se assemelham a Satanás. É por isso que eu chamei os líderes religiosos de uma raça de víboras. Eles fingiam paz no interior com vestes fluídas, longas, tecidas com borlas de ouro.
Mas por dentro eram lobos devoradores, buscando como destruir alguém ou alguma coisa que desafiou sua autoridade e regra. O poder absoluto corrompe, e poder absoluto era o que eles estavam procurando. Eles ameaçaram os homens e a sua salvação eterna se eles ousassem desafiá-los. As coisas não mudaram nem um pouco. O medo ainda é usado por autoridades religiosas que parecem como mensageiros e protetores de verdade. Meus queridos, não tem nada a ver com dissimuladores e aqueles que semeiam a discórdia entre irmãos. Este é certamente inspirado pelos iníquos. O que eu quero é que você seja puro diante de mim, sem lama em suas mãos. Em vez disso, mãos limpas, brilhando, e que vocês estejam prontos para serem levados em minha morada para sempre. Sejam pacificadores, seja o único a assumir para os omissos quando as coisas cruéis estão acontecendo. Seja aquele que coloca um ponto final na fofoca e calúnia. Quão formosos são os pés da noiva que traz a paz no seu seio. Ela é adornada com todos os perfumes e joias da casa de seu pai. Oh, como você é linda quando você defende a justiça e semeia a paz entre irmãos e irmãs. Você mais se assemelha a mim quando traz ordem à confusão, a compreensão ao conflito, transformando a amargura em perdão e bondade. Não há preço digno de tal alma como aquele que vai em torno de trazer o amor fraterno e a concórdia. Os frutos de tal pessoa com isso vai testemunhar a sua virtude por toda a eternidade. Eu quero que você considere por um momento como o veneno dos ímpios que escorre da boca da mulher serpentina pode fomentar guerras e desastres após desastres para os governantes. Primeiro e segundo Reis narra os feitos de Acabe e Jezabel, a esposa dele. Então Claire continuou dizendo: dele se dizia, certamente não havia ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o convidou. Isso fala em 1 Reis 21, 25. Alguns homens precisam ser estimulados para ter certeza, mas não fazem o mal. A esposa piedosa vai desafiar o marido para ouvir a Deus e viver para ele, e não incentivá-lo ao pecado. Ora, aconteceu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha que estava em Gisel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Está em 1 Reis 21, 1. Acabe decidiu que queria a propriedade de Nabote. Então, ele foi até ele e disse: dá-me a tua vinha para que eu possa tê-la para uma horta, pois fica próximo, ao lado da minha casa, e eu lhe darei uma vinha melhor do que a sua no lugar. Se você quiser, eu vou dar-lhe o preço dela em dinheiro. Nabote recusou a oferta, assim como ele deveria ter feito, porque Deus tinha proibido os judeus de vender sua herança paterna. Nabote estava simplesmente obedecendo à lei do Senhor. Então, Acabe veio para sua casa, desgostoso e atormentado por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, tinha falado com ele. E ele deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu. Jezabel encontrou Acabe de mau humor em sua cama e disse-lhe: como é que o seu espírito é tão mal-humorado que você não está comendo comida? Então, ele explicou a ela como Nabote se recusou a deixá-lo ter sua horta. Ela respondeu: você agora não reina sobre Israel? Em termos modernos, que pode soar mais como: você não sabe que você é o rei? Você pode ter o que quiser. Eu estou falando a propósito de um comentário entre as escrituras é que o Richard Strauss, um pastor que passou a estar com o Senhor, fez. A história continua. Levanta-te, come pão e deixe seu coração se alegrar. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita, disse Jezabel. Ela planejava cometer um crime hediondo. Ela estava indo para pegar 2 falsas testemunhas para atestar que eles ouviram Nabote blasfemar contra Deus e contra o rei.
de modo que tanto ele como seus filhos seriam apedrejados até a morte, e o rei estaria livre para reivindicar a sua terra. Ela estava indo para ensinar a Acabe sua filosofia de vida. Pegue o que quiser e destrua qualquer um que estiver em seu caminho. E Acabe não teve a coragem de detê-la. Mas a história ainda não acabou. Estes dois eram obstinados até o fim. Elias se encontrou com Acabe na vinha de Nabote e pronunciou o juízo de Deus sobre ele e a sua esposa por sua ação má. Passaram-se vários anos quando veio o juízo sobre Acabe, e isso também é uma história de autovontade. O incidente começou sobre uma cidade a leste da Jordânia, chamada Ramote-Gileade, que disse a Acabe pertencer a Israel, mas ainda estava nas mãos da Síria. Quando Josafá, rei de Judá, veio visitar Acabe, perguntou-lhe se ele poderia ir para a batalha com ele em Ramote-Gileade. Josafá concordou, e assim este homem perverso encontrou a morte no campo de batalha, quando um dardo quase impossível e perfeito perfurou o pequeno espaço entre as placas de armadura, e ele foi morto em batalha. Então, aqui temos a história de um homem e uma mulher que são muito obstinados. Ela pediu-lhe para ser mais autossuficiente e, eventualmente, ceder à autovontade. Então, o Senhor trouxe esses dois incidentes acima, com a Jezabel e Acabe, e depois com Nabal, Abigail e Davi. Esta foi a próxima coisa que ele trouxe para a reflexão. Compare isso com Nabal, Abigail e Davi. O bálsamo da mulher virtuosa pode prevenir desastres e reunir o alienado e o distante. Agora você observe que todo o incidente com Jezabel e Acabe gerou um monte de governantes que eram tão maus como Jezabel era. Então, ela realmente arruinou a nação de adoradores e governantes que trouxeram o país para baixo continuamente a Baal e a esquerda em desordem. E isso foi. Tudo voltou a Jezabel, mulher que se casou com Acabe e tinha uma língua de ímpios. Agora, veja a história de Nabal, Abigail e Davi. Isto é o que aconteceu em Samuel. Uau! Assim, ela antecipou uma catástrofe de grandes proporções por seu bom senso. E o Senhor muitas vezes falou sobre o derramamento de sangue como sendo também fofocas acerca de arruinar a reputação de alguém. Sangue de inocentes nas mãos é um dos vídeos que fizemos sobre isso. Ela, com seu bom julgamento, impediu o derramar de sangue. A história continua em Samuel, no versículo 35 a 41. Então, aí está a diferença entre as bênçãos que esta mulher, Abigail, provocou e salvou todo o seu agregado familiar da morte por seu bom senso e boa vontade, e apressando-se para estar como uma intercessora para trazer a paz, uma verdadeira pacificadora. E vejam vocês como contrasta com a ímpia Jezabel, que estava constantemente fomentando problemas e foi empurrado para os seus próprios servidores e pisada sob os cascos de um cavalo, e os seus restos mortais foram deixados para os cães comerem. Que contraste entre as duas histórias e as duas mulheres! E o efeito que eles tiveram, o efeito duradouro de Jezabel em Israel era sério. Muito sério. Eu acho que aqui o Senhor está nos mostrando um contraste entre alguém que está saltando a bordo com defraudação e vergonha e alguém que pisa na brecha para trazer a paz e tentar fazer a coisa certa, trazendo paz para ambos os lados. E que frutos foi gerado disso? Jezabel gerou gerações de governantes ímpios. Abigail salvou toda a sua família e viveu a vida de uma rainha como resultado de sua sabedoria em ser uma pacificadora. Que contraste! E eu acho que nós precisamos prestar mais atenção cada vez que abrimos a boca. Como quem nós queremos ser? Queremos ser como Jezabel ou queremos ser como Abigail? Porque no momento
É muito tentador agir impiamente com defraudação e falar sobre um assunto tornando-o grande e volumoso. Mas o resultado disso é um prejuízo grave e consequências graves para as pessoas que fazem isso. Assim como Jezabel, ser jogada para fora de sua janela por seus próprios servos. E Abigail, como resultado de sua prudência e boa vontade, como uma pacificadora, foi feita uma rainha e do maior rei que já viveu. O Senhor continua: eu estou tomando mais o tempo da minha noiva hoje para revelar os frutos de um perverso e os frutos do sábio. Como você é linda para mim, minha noiva. Realmente você tira meu fôlego com a sua força quando você defende os inocentes e se recusa a participar do mal. Lembre-se, nesse tempo que lhe resta na terra, os demônios estão sempre à procura de uma maneira de contaminar você, roubar a sua pureza, sua inocência, sua beleza, dissimulação e destruir a paz entre os irmãos ou familiares é a tática favorita do inimigo. Esteja com sua armadura, minhas lindas noivas. Protejam a sua força e a virtude da defraudação e de outras fofocas. Mantenha as mãos limpas da lama deste mundo. Não permita que ninguém suje sua roupa de casamento. Continue tocando meu coração com sua virtude. Oh, que maravilha será naquele dia que eu levá-los para mim mesmo na pureza absoluta, sem nada para sua vergonha, sem nada que faça você corar. Lembre-se que não é o que entra na sua boca que contamina, mas o que sai que contamina e revela o conteúdo do seu coração. Mantenha seu coração só para mim. Protejam. Traga a paz em meio à contenda. Deixe seu brilho e virtude a todos os homens e que o seu Pai no céu seja glorificado. Bem-aventurado vós, pacificadores, vocês são chamados filhos de Deus e certamente eu vou levá-los para um lugar que tenho preparado para você.